Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana a gente chegou no nosso último episódio de retrospectivas de 2021. Hoje eu vou falar das minhas leituras do ano passado. Não é um ranking geral igual o episódio de filmes, eu vou falar um pouco sobre cada, mas eu não vou entrar em grandes detalhes, porque são muitos livros e eu já meio que falei deles nos episódios de atualização de leituras ao longo do ano passado. No começo do ano eu tinha a meta tímida de ler um livro por mês, mas aí em maio eu já acabei batendo ela e resolvi dobrar, porque né? E em setembro dobrei essa outra meta, então eu resolvi esticar para 30 livros e acabei cumprindo nos 48 do segundo tempo. Eu literalmente terminei de ler Drácula na Força do Ródio, às 3 da tarde do dia 31 de dezembro. Mas fechei nos 30 livros, foi uma grande vitória. Eu não acho que esse ano eu vou chegar a tanto, eu tô com uma meta um pouco mais honesta, por assim dizer. Mas li muito ano passado. Além desses 30 livros, eu acabei lendo um conto solto e uma novela no Kindle Unlimited, que foi meio que um guilty pleasure. Mas se for parar para analisar, dentro dos livros da Meta, que também tem uma coletânea de contos e também tem umas 2 ou 3 novelas, né? Que, pra quem não sabe, uma novela é algo que tá no meio termo entre um conto e um romance, né? Que romance não é só livro de amor, é um livro grande, com uma história bem desenvolvida e cheia de personagens e tal. É meio que as linhas são tênues para definir o que é uma coisa e o que é outra, porque as ciências humanas, elas não são exatas. Mas assim, num resumo muito grande, perdão, profissionais de letras, mas um conto ele é mais curto e ele acontece uma coisa com começo, meio e fim. Um romance, ele tem mais coisas também, tem começo, meio e fim, mas a história ela vai ter várias coisas que acontecem ao longo de muito tempo. E vai ter outros núcleos de personagem, às vezes outros pontos de vista, enquanto que uma novela é um meio termo, ela é um pouco mais comprida que um conto, mas ela não tem a complexidade de um romance, né? Definições aí pra vocês. Então, pra começar o episódio, eu vou falar de tudo, tá? É meio que isso, não tem muito uma ordem, eu agrupei as coisas de acordo com alguns tópicos, pra ficar mais interessante, eu acho, o fluxo de pensamento. O livro que eu li de contos que eu comentei chama Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha, que é da escritora russa Lyudmila Petruvskaya. É uma coletânea de contos meio fantásticos, meio sobrenaturais, com um quê de terror. E eu tenho dificuldade de avaliar livros assim, porque ao total são uns 15, 20 contos, são muitos contos para menos de 200 páginas. Tem muita coisa curtinha. E desses contos, eu gostei muito de 3. Mas, assim, foi sofrido ler o resto, sabe? E tem muita coisa que eu não sei se eu não gostei porque eu não gostei, ou se eu não gostei porque eu não entendi. Porque é algo muito da realidade russa do pós-guerra, e tem umas referências à literatura russa também, que eu desconheço até agora. 2022 vai ser o ano que eu vou ler os russos, mas por enquanto ainda não chegou esse momento. Então é meio que isso, sabe? Eu não sei se eu não gostei porque eu realmente desgostei, ou se é porque eu não tenho as referências necessárias pra entender essa obra. Então foi meio que isso que rolou com esse livro, né? Eu comentei que tinha lido um conto Guilty Pleasure, ele chama O Segredo do CEO e ele é nacional, escrito pela Juliana Domingues. Eu tava navegando pela seleção do Kindle Unlimited, que é o serviço de assinatura da Amazon, que você paga uma quantia por mês e você tem acesso a vários e-books. Então, eu tava lá olhando o que tinha por lá e eu tava meio chocada com essa onda de romances com CEOs, mafiosos, etc. Tem um monte de livro nessa temática com umas capas horrorosas. Só que aí eu fiquei o quê? Curiosa, porque eu sou uma pessoa curiosa. Parte da minha sede por conhecimento é ter curiosidade sobre o que tá acontecendo no mundo. Aí eu pensei, vou pegar um desses livros pra ler. Só que as capas, elas me desanimam demais, assim. E então eu tô tentando me justificar, mas eu tenho muita dificuldade de ler livro que a capa é uma foto de uma pessoa. A não ser que tenha um quê artístico, que tenha um trabalho por trás, que nem o gótico mexicano, por exemplo, tem.
Mas se é só essas fotos estranhas, essas montagens esquisitas, eu acabo não tendo vontade de ler, não. Daí eu acabei encontrando esse, né, que eu comentei. A capa era uma ilustração bem bonitinha e ele era bem curto também. Por isso que eu acho que ele entra como uma novela e não como um conto, mas ele também não é longo o suficiente para ser um romance. E eu gostei bastante. Assim, a história é boa. Ela é divertida, ela tem um tom mais leve, tem umas piadas, assim, bem realidade brasileira. Eu achei divertido e no final é um romance LGBT entre um vampiro e um lobisomem. Eu esperava soft porn e recebi amorzinho bonitinho, meio que foi isso que rolou. Foi uma experiência bacana, foi uma curiosidade divertida. O outro conto avulso que eu li é um clássico do terror, por assim dizer, que chama O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Eu li ele porque tinha acabado de ler um livro dela, que eu já vou falar, e esse conto é bem peculiar. Ele é o mais curto da lista, ele deve ter umas 20, 30 páginas. Eu li numa tarde, assim, que eu tava tomando café e resolvi pegar pra ler. E ele é basicamente sobre depressão pós-parto, numa época onde não se falava sobre isso e tinha muito menos um tratamento adequado. É uma leitura bastante interessante, eu não senti medo, por assim dizer, eu senti um pouco de agonia, mas é uma leitura interessante, é um livro que tem domínio público, é super fácil de achar. Entrando agora na lista oficial, por assim dizer, eu acabei fazendo um ranking no meu Instagram pessoal. No Instagram do podcast eu fiz um top 8, se não me engano, mas não dei muitos detalhes. E aqui eu quero fazer umas coisas diferentes para não ficar igual. É cansativo a vida do criador de conteúdo. Então eu vou falar dos livros em ordem mais ou menos aleatória, agrupando de acordo com temas, épocas e etc. Mas esse episódio não é um ranking, tá? Eu só desgostei de alguns livros, que provavelmente vão ser os primeiros que eu vou falar. Mas ao longo da lista tem vários livros que eu dei nota 3, 4, e mesmo assim eu recomendo eles. Não é porque eu não amei que não foi uma experiência legal, e não é porque eu não amei que eu não acho que outras pessoas não vão amar eles. Todos esses livros que eu vou falar daqui pra frente, eles já foram citados com mais contexto e com mais detalhes nos episódios de atualização de leituras. Eu não vou ficar me repetindo muito e eu vou colocar na descrição desse episódio onde eu falei de cada um, caso vocês queiram ouvir mais, caso vocês não tenham ouvido os episódios de leitura ou caso vocês estejam chegando agora aqui no podcast para saber onde eu falei mais sobre cada uma dessas obras. Eu vou começar falando do que eu não gostei. Na verdade, são 2 livros. Um, realmente, eu acho que ele é ruim mesmo, que é o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Além dele ser no formato horroroso de peça e da autora tá mais que cancelada pra mim, a história é muito ruim. Eu só li porque tava na minha estante fazia muito tempo e eu tô querendo desencalhar os livros que eu tenho aqui, sabe? Livros que eu comprei há muito tempo e não li. Eu quero ver se eu leio, porque, né? Que eu vou ter esses livros se eu não leio eles. E foi isso que me motivou a ler A Criança Amaldiçoada, e foi horrível e é péssimo. Outro livro que eu não gostei, mas esse eu acho que é porque eu não tenho as referências certas para entender ele, é As Noites das Mil e Uma Noites, do escritor egípcio Naguib Mahfouz. Eu nunca li As Mil e Uma Noites originais, então eu não tenho tanto contexto, e esse livro é supostamente uma continuação. E eu também não sei muito sobre o Islã como religião, que esse livro também é meio que sobre isso, então eu não entendi nada. Mas não é demérito da obra, o cara tem um Nobel, sabe? Eu só acho que eu não comecei pelo lugar certo pra conhecer a literatura dele. Daí tem os 3 suspenses que eu li esse ano. Na verdade tem um pouco mais, mas eu agrupei esses 3 juntos porque foram livros que eu devorei. Eu li muito rápido por serem esse tipo de thriller, best-seller que o público gosta, é fácil de ler, te prende, você quer saber logo o que aconteceu e vende que nem água. Nenhum dos 3 eu amei o final, mas isso é meio que uma coisa comigo com esse tipo de livro. O que eu menos gostei dessa leva foi A Mulher na Janela, do A.J. Finn, porque ele demora um pouco pra engrenar, mas depois ele fica legal. Tem um plot twist bem interessante no meio do livro, mas no final, o que acontece por lá e a resolução de tudo, eu não gostei. E o filme, assim, só piora todos esses aspectos, sabe? Então, eu já comentei no episódio de filme, não vou ficar me alongando. Eu já falei muito desse livro aqui, e é meio que isso, tipo, ele é bacaninha, mas é isso, sabe?
É um nota 5, nota 6 de 10, mais ou menos. Também li Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pinborough, que também foi adaptado para minissérie na Netflix. E é um suspense sem morte, né? Não é um suspense policial que aconteceu uma morte e o pessoal vai investigar. Na verdade, ele é um monte de gente estranha agindo de maneira suspeita e tem caroço nesse angu, mas você não sabe o que é. E ele vai ter um plot twist com um elemento diferente, que eu não posso falar qual é porque seria um grande spoiler, mas eu não posso mentir e falar que não é surpreendente o final, porque mas tem esse elemento diferente que eu não sei se eu amo, mas é meio que isso. Pra fechar aqui, tem A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, que eu acho que desses três é o melhorzinho, ele é o que tem o ritmo mais regular. O final é ok, eu já li muita coisa pior, é um final que faz sentido. Você começa a sacar ele algumas páginas antes dele acontecer, mas não é um negócio que você fica perdida, que surgiu do nada, e nem um negócio mega previsível, é tipo médio previsível, mas é interessante, é uma leitura divertida. Dá pra passar bem o tempo, bem rápido, inclusive. É isso que eu acabo gostando mais nesse tipo de suspense. Eu leio ele entre leituras pesadas, por mais que alguns deles tenham temas meio estranhão e pesadão, mas o fluxo da leitura, o ritmo da leitura, acaba sendo mais rápido e um pouco mais leve, e eu uso pra descansar a cabeça, sabe? Porque nada como ler sobre gente com vida mais complicada que eu, mas não de um jeito trágico. Por isso que esses suspenses eu acho gostoso de ler de vez em quando, principalmente intercalando umas leituras mais densas. Ano passado eu li uma história em quadrinhos, que eu acabei incluindo aqui porque ela é enorme, ela tem mais de 600 páginas, mas eu li tudo em, 2 dias, que é Habib, do Craig Thompson. Essa HQ ela é famosíssima, premiadíssima, eu fui com altas expectativas e eu acho que eu quebrei um pouquinho a cara. Mas assim, eu gostei, não vou me alongar, mas eu me incomodei com a abordagem de alguns temas. O traço, ele é muito, muito bonito. Não tem uma página que não pareça uma obra de arte. Mas parte da minha crítica também é sobre isso, porque tá tudo muito lindo quando tem umas coisas meio ruins acontecendo na página. E talvez seria interessante o traço estar um pouco mais feio. Não sei. Enfim, é o conceito. Eu não sei se vou ler alguma HQ esse ano. Eu só li essa porque é uma leitura coletiva. Não é muito minha praia, HQ. Mas eu gosto de algumas. Eu gosto de história fechada. Então, vamos ver o que vai rolar, né? Eu falei da Charlotte Perkins Gilman lá no começo, porque eu li Herland, A Terra das Mulheres, que é uma grande utopia feminista. Ela foi publicada em 1915 e é bem interessante. Assim, nem tudo envelheceu muito bem. Tem uns toques pesados de eugenia, mas é uma leitura bem curiosa, principalmente se a gente imagina o contexto histórico que ela foi escrita. É uma leitura rápida, não é difícil de ler, eu terminei em uma semana, gostei. Foi, assim, algo que eu tava me divertindo ler, não divertindo, hahaha, mas tava achando bem interessante de ler, não foi difícil nem nada. E traz umas... Não que o livro traz reflexões, mas quando você pensa na época que o livro foi publicado, no conteúdo do livro e como tá o mundo hoje, isso acaba fazendo a gente refletir em umas coisas interessantes. Falando em livros antigos, eu li 2 clássicos, entre aspas, esse ano. Na real, o que define um clássico? Porque Herland é mais antigo que um deles, mas Duna também foi publicado 50 anos depois e também é considerado um clássico. Enfim, eu vou falar de 2 livros velhos aqui, né, reformulando minha linha de pensamento. Primeiro eu vou falar de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que é um livrinho de 200 páginas e quase me derrotou, porque não é uma leitura fácil, não é para todo mundo e não é uma boa cair de cabeça nele se você tá voltando a ler recentemente, como eu estava na época. Ai. Eu não gostei muito, a experiência não foi tão boa, mas eu quero reler ele daqui uns 5 anos para pensar melhor, porque ele tem coisas interessantes, a discussão sobre ele, né, que eu li em leitura coletiva, foi muito interessante, eu conheço muita gente que ama esse livro, então eu quero reler ele num futuro que eu esteja um pouco melhor, assim, com um repertório um pouco maior pra encarar isso. Mas por enquanto é meio que isso, né? Eu fiquei meio perdida, confesso. O outro clássico não foi difícil de ler, que nem Mrs. Dalloway.
Mas ele tem um problema que o ritmo dele cai muito na metade. Tipo, eu tava gostando muito dele no começo. Eu tava falando pra todo mundo que eu tava lendo e tava amando, só que a partir da metade começa uma enrolação sem fim e eu detestei o final, que é o Drácula do Bram Stoker. Ok, ele foi vanguardista em muita coisa, a gente não pode negar a importância histórica e cultural dele, mas, nossa, só fica dando volta e isso nem serve pra aumentar o suspense. E isso me irritou muito porque eu achei o final um pouco anticlimático. Mas o começo do livro é maravilhoso. O Jonathan tá preso no castelo do Drácula e documentando tudo no diário, enquanto ele vai lentamente perdendo a cabeça. É muito legal de acompanhar isso. Mas depois a narrativa ela se fragmenta em vários pontos de vista, vai pra Lucy, vai pra Mina, né, que é a noiva do Jonathan, vai pro médico lá, vai pro Van Helsing, e aí cada um tá lidando com uma coisa, aí tem todo o negócio da Lucy, que... gente, spoilers de um livro de 200 anos atrás, né, a Lucy acaba encontrando com o Drácula... E aí tem todo o rolê dela, que é interessante de ver. Mas depois que essa parte é resolvida, parece que junta todos os núcleos, eles comparam as anotações deles, assim, pra ver, então, isso aqui que é o Drácula e tal. E parece que começa a dar muita volta, porque vai pra cada ponto de vista e parece que ele tá falando a mesma coisa que o outro falou no ponto de vista anterior, sabe? Então eu sinto que dá umas voltas muito grandes até as coisas se resolver, mais ou menos. Então, fiquei um pouco decepcionada com o final, mas o começo é bem legal. Vou rever o filme do Coppola, né? E quero mais pra frente fazer um episódio sobre Drácula assistindo outras adaptações, mas vamos ver quando eu vou conseguir fazer isso. Mas assim, eu recomendo esse livro pra quem tem curiosidade, mas vão com calma, saibam onde vocês estão se enfiando, porque esse final dele é complicado. Como eu já falei em vários momentos desse episódio e de outros, no começo do ano passado, eu e umas amigas minhas, a gente montou um clube do livro que era uma grande desculpa pra gente se reunir mais, mesmo que virtualmente, e ter assunto pra conversar também. A gente teria assunto mesmo sem o livro, mas é um adicional bacana. E com o tempo, as coisas elas foram crescendo ao ponto da gente se desafiar a cada mês a procurar por livros diferentes, de países diferentes, obras menos conhecidas, sair da zona de conforto mesmo. Foi assim que eu acabei lendo o livro das Mil e Uma Noites, que eu já comentei. Mas nesse momento eu quero falar de 4 leituras que foram experiências completamente diferentes, umas melhores que outras, mas todas interessantíssimas e que renderam ótimas discussões. Teve o Minha Querida Sputnik, do escritor japonês Haruki Murakami, que é supostamente um romance, mas ele toma um rumo surreal, o último terço é uma loucura sem fim. Eu não amei, mas eu fiquei com ele na cabeça por semanas e isso me deixou curiosa para ler mais coisas do autor. Ao mesmo tempo que me deixou um pouquinho intimidada, porque ele tem uns livros enormes, não sei se eu ia aguentar. A Sputnik ainda é um livro de 200 e pouquinhas páginas. Outro livro foi Canção de Ninar, da Leila Slimani, que é marroquina que vive na França. Esse livro foi uma leitura bem interessante, que me prendeu, por mais que não aconteça muitas coisas na história, mas eu tava curiosa pra saber onde que ia dar, porque o livro já começa no final e depois vai se desenvolvendo até lá. Mas o final, de fato, da história é um pouco frustrante, porque ele é aberto demais, e olha que eu gosto de finais abertos, mas para uma discussão em leitura coletiva é legal demais. Então, é um livro que eu curti. Mais uma descoberta foi A Trégua, do uruguaio Mário Benedetti, que é um drama epistolar que retrata o cotidiano de um homem médio pacato dos anos 50, mas de um jeito crítico. Ele é bem interessante, mas a crítica é bem sutil ao ponto de algumas pessoas acharem que esse livro, na verdade, é um romance, quando ele não é direito isso. O último livro desse giro pelo mundo é Dentro de Ti Ver o Mar, que é da portuguesa Inês Pedrosa. Eu gostei muito desse livro, ele entrou pro meu top 10, eu dei 5 estrelas, mas não é um livro muito fácil por causa da barreira da língua. Eu recomendo para um leitor um pouco mais intermediário, um pouco mais maduro, mas vale a pena. É uma história sobre algumas mulheres que buscam sua identidade no mundo globalizado e cheio de mudanças. Tem umas coisas bem líricas, bem bonitas. Gostei bastante desse livro. Eu acho que aqui no Brasil ele só tem e-book, tá? É uma raridade o livro físico.
Ainda mais ou menos nesse tema de volta ao mundo, né? Porque eu tava falando de um livro de cada país. Eu li O Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, que é uma escritora mexicana que hoje vive no Canadá, se não me engano. É um suspense barra terror com uma atmosfera gótica, de casa assombrada, gente estranha. Essa vibe, ele é bem legal, ele é bem rápido, é uma leitura muito fácil e recomendo. Pra finalizar essa leva de livros de fora dos Estados Unidos e Inglaterra, teve o Americaná, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Ela nasceu na Nigéria, ela foi para os Estados Unidos depois estudar, fazer faculdade, e hoje em dia ela meio que tá nessa ponte aérea. Mas o livro ele foi publicado em inglês porque, não sei se vocês sabem, mas a língua principal da Nigéria, a língua oficial da Nigéria é o inglês, e o sotaque que a gente conhece de ver na mídia, de ver pessoas falando, é o sotaque deles mesmo, não é um inglês quebrado, é o jeito que eles falam. Assim como o pessoal de Portugal tem um português diferente, o pessoal da Nigéria fala daquele jeito e é normal, sabe? Não é errado e não é vergonha, é o jeito que eles falam. Americaná foi um dos meus livros favoritos esse ano. É um romance de formação, ligeiramente autobiográfico, então tem umas passagens um pouco mais pesadas, mas são coisas pontuais. Eu amei o livro, ele é muito gostoso de ler. Ele é comprido, mas não parece que ele é comprido, parece que você tá conversando com a autora e ela tá te contando essas anedotas da vida dela, esses momentos da vida, por mais que nem tudo aconteceu de verdade. Gostei muito, eu recomendo demais Americaná. Vamos agora para um surto total que me fez ler 5 livros em tempo recorde. Eu não lembro se foi abril ou se foi maio, mas saiu aquela série da Netflix Sombreossos. Eu comentei mais no episódio passado. Bom, eu sempre gostei de fantasia e eu fiquei surtada na série. Daí eu fiz algo que eu não fazia há muito tempo, eu fui atrás dos livros. E são vários, na verdade a autora escreveu uma trilogia principal e várias duologias fechadas, mas que acontecem no mesmo universo, focado em outros personagens. E algumas histórias elas foram mescladas para criar a série. Eu li a trilogia principal, que é Sombreossos, Sol e Tormenta e, por fim, Ruína e Ascensão. Eu achei elas bem básicas, assim, uma fantasia iniciante, mas como era a minha volta pro gênero depois de muitos anos sem ler nada do tipo, foi ótimo. Aquela coisa, né? Uma garota que ela não sabe que ela é poderosa, mas ela é sim, ela também é escolhida pra salvar todo mundo, mas ela meio que não quer isso, mas ela tem que fazer. Enfim, tem muita coisa. A fantasia precisa de muito contexto, eu só tô dando uma visão geral. E essa trilogia, ela é bem, assim, o que você espera dela, o que você acha que ela vai ser. Ela não surpreende muito, mas é divertido. Daí tem uma outra duologia que se passa depois, mas adaptaram os personagens para aparecerem na série também, que são os livros dos Corvos, né? O Six of Crows, Sangue e Mentiras, e o Crooked Kingdom, Vingança e Redenção. Não sei por que não traduziram o nome completo, mas enfim, né? Essa duologia é muito, muito boa. O núcleo dos personagens é diferente, praticamente todo mundo tem capítulo de ponto de vista, ao contrário da trilogia principal, que só tem o ponto de vista da protagonista, que é um pouco maçante. Aqui tem ponto de vista de todo mundo, então a gente consegue ter uma visão mais geral do que tá acontecendo e fica mais rico para a criação de mundo também. Eu recomendo todos esses livros, mas com essas ressalvas, e se você for pular direto para começar pelo livro dos Corvos, sem ler a trilogia da Lina, você vai tomar spoiler. Se você não se importa com isso, tudo bem. Mas se você se importa, pode ser um problema. Esse ano, né, como vocês podem ver, eu me aventurei muito para fora da minha zona de conforto. Li muita coisa diferente, muita coisa que eu não pensava em ler. Mas eu também me aventurei pelos romances puramente românticos, que não é muito a minha praia. Eu li um livro da autora queridinha do momento, a Taylor Jenkins Reid, que foi Amores Verdadeiros, e foi uma leitura bem gostosa, assim. É um romance que tem as partes que me faz passar raiva, porque eu não tenho paciência, mas que no fim é bonitinho, sabe? Foi bom pra descansar a cabeça, foi numa época que eu tava um pouco cansada, porque eu tava lendo Duna, então foi bom pra descansar, eu li rapidinho, foi bacana. Esse ano eu também li meu primeiro Stephen King, que eu comecei bem low profile, lendo Joyland, que é um livro mais recente, bem mais curto, mas eu amei essa leitura. É um suspense, mas ele principalmente é uma história de amadurecimento. Eu não recomendo para quem quer susto, mas eu recomendo para quem quer ler uma boa história. Um dos grandes eventos da minha vida em 2021 foi ter finalizado Duna a tempo de ver o filme.
E também, com isso, foi minha volta triunfal às salas de cinema. Eu falei tudo sobre isso no episódio 85, não vou me estender. Foi cansativo, eu pensei em desistir, mas no final valeu a pena. Eu amei a experiência, foi ótimo. Mas eu sofri muito lendo Duna. O Terry Pratchett, eu já citei aqui em muitos momentos, ele é o autor da série de livros do Discworld, que vai ganhar episódio, eu só preciso parar pra organizar ele, porque é um tema que me agrada muito. Mas ele é um dos meus autores favoritos, esse ano eu li 3 livros dele. Um eu não gostei tanto, 2 eu amei, mas sempre ótimas leituras. O que eu não curti tanto foi A Magia de Hollywood, que é uma visão fantástica sobre a invenção do cinema no universo mágico do Discworld. Eu não achei tão interessante assim, talvez porque os personagens eram novos e eu não gostei deles, não sei, não gostei muito desse livro. E tinha tudo pra eu gostar, então, sei lá. Agora, os que eu gostei foi Eric, que é um reconto do Fausto dentro desse mundo fantástico. Também foi um dos livros mais curtos dessa lista. Ele tinha acho que 120 páginas. Tecnicamente, eu acho que ele entraria como uma novela. Mas eu achei ele muito divertido, muito rápido também de ler. Li em inglês em uma semana, então foi suave. E também outro que eu li e eu amei e entrou no meu top 5 do ano foi Um Chapéu Cheio de Céu, que é uma história de amadurecimento de uma jovem bruxa. É a continuação do Pequenos Homens Livres. Esses livros precisam ler na ordem, os outros do Discworld não precisa, mas a série da Tiffany Dolorida precisa ler na ordem. E eu recomendo demais, porque é muito divertido. Por mais que sejam livros infanto-juvenis, que são mais fáceis, entre aspas, é maravilhoso, é lindo, 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 lindo. Entrando na reta final do episódio, eu li Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, que é chamada de A Dama da Ficção Científica, mas que ela só foi publicada aqui no Brasil recentemente. Eu fiquei chocada quando eu descobri que Kindred foi publicado nos anos 70, de tão atual que é a história dele e a crítica dele. Envolve viagem no tempo, involuntária, questões raciais, faz uma subversão enorme com esse gênero que muitas pessoas idealizam demais, que é a viagem no tempo. É um livro forte, mas ele é muito, muito bom, eu recomendo demais. Pra fechar o episódio, eu vou falar dos 2 livros nacionais que eu li. Eu amei os 2, entraram pro meu top 5 também, ambos. E eles são completamente diferentes, porém, tem algumas semelhanças aí. Ambos são contemporâneos, né? Eles foram lançados nos últimos 5 anos. São histórias sobre 2 irmãs que sofrem por causa de acontecimentos da história e acabam se distanciando. Os 2 livros são curtos, mas eles passam uma quantidade incrível de informação em pouquíssimas páginas e não tem uma frase desperdiçada em nenhum deles. Assim, em nenhum momento você acha que o autor tá enrolando, porque tudo ali é essencial e tudo ali vai te ajudar a montar uma imagem daqueles personagens. O primeiro livro é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha, que virou filme em 2019, inclusive entrou no meu top 5 de filmes, do episódio de filmes. Ele se passa no Rio de Janeiro, nos anos 50, e as 2 irmãs, né, que eu comentei que tinham, elas são de classe média, estão em busca de ter uma vida melhor, de ter ascensão social e realização pessoal, que naquela época, para as mulheres, era conseguido através do casamento, basicamente, não tinha muita alternativa. E acontece alguma coisa que as irmãs acabam perdendo contato e tem bastante drama. O outro livro é Torturado, de Itamar Vieira Júnior, que se passa no sertão, e as 2 irmãs, elas vivem num regime análogo à escravidão e têm as suas vidas mudadas por um acontecimento trágico, além de fazer um recorte social muito interessante de um grupo que muita gente nem sabe que existe no nosso país hoje em dia. Eu recomendo bastante os 2, são livros muito, muito bons e que eu acho que todo mundo devia ler, sabe? Principalmente por ser livro nacional, por falar de uma realidade muito próxima da nossa. Então, esses foram 2 livros que entraram pros lugares mais altos, assim, do meu ranking, que eu gostei muito dos 2. Bom, essas foram todas as minhas leituras de 2021. Foi um ano muito bom, mas também muito atípico pra mim. Porque eu não acho que eu vou conseguir chegar a esse número de leituras esse ano. Eu não vou nem me desafiar a tanto, eu não vou ficar me cobrando. Porque não
não acho que é saudável isso, sabe? Um livro por mês eu tenho certeza que eu vou ler por causa do Clube do Livro, então a minha meta para esse ano ficaram 20 livros no total. Sendo que eu tenho umas mini metas, que é ler 5 livros mais antigos, publicados pelo menos antes dos anos 90, e 5 livros que a língua original de publicação não sejam língua inglesa, para variar um pouco mais. Só para adiantar o que eu tô lendo agora, eu tô lendo o livro da Madame Bovary, que preenche esses 2 requisitos das micrometas, então eu acho que não vai ser difícil bater elas. Então, o que eu recomendo para vocês, apesar que já é final de janeiro praticamente, é que não se cobrem tanto e que façam metas fazíveis, sabe? Não vão começar, ano passado eu li 2 livros, esse ano eu vou ler 20. Não é assim que funciona, sabe? Talvez você consiga ler 20, mas começa com uma meta menor e aí vai aumentando conforme você vai sentindo que vai melhorando, né? Pra não me acusarem que eu não fiz um ranking, o meu top 3 de livros acabou ficando Um Chapéu Cheio de Céu, Americaná e Torturado. Mas todos os livros que eu comentei, eu recomendo de alguma maneira, menos A Criança Amaldiçoada. Fiquem longe desse livro. Esse foi meu último episódio de retrospectivas por aqui. Semana que vem eu começo oficialmente com os conteúdos inéditos, mais ou menos. Sigam a gente lá no Instagram, @filme.da.semana. Comenta lá na foto do episódio qual que foi a sua melhor leitura do ano passado. E a gente também tem um e-mail, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, caso você queira entrar em contato por lá, ou caso você queira fazer um Pix para ajudar a produção de conteúdo independente nesse país. Mas é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.